nosso webinar avançado sobre Stock Option. A gente vai gravar, então, aqui o evento, para quem não pôde participar presencialmente. Muito obrigado mais uma vez, a presença de todos. É uma alegria realizar esse evento em parceria com o Tosini Freire. Agradeço a todos os presentes, em especial aos sócios do escritório aqui, Alexei, o Jerry, a Gabriela e o Victor. Nós vamos condensar aqui ao máximo de conhecimento, de informações sobre o tópico de Stock Options, nesse papo aqui que tem a proposta de aprofundar assuntos mais espinhosos ou mais avançados. Então, a gente não vai cobrir aqui o básico sobre o Stock Option. Esse é um tema que tem atraído cada vez mais a atenção de empreendedores, em especial no momento em que todos migram cada vez mais para o mundo digital e que a disputa por talentos passa a ser global e remota. Então, também estamos nos adaptando a práticas ou incorporando práticas que já são mais maduras em outros países, quando se fala no ambiente de startups e no uso dos incentivos de longo prazo para atração e retenção de talentos, em especial, vagas para tecnologia, vagas para produto, onde a mão de obra é escassa e muito importante para o desenvolvimento dessas empresas de alto crescimento. Hoje nós vamos falar, então, exclusivamente sobre Stock Options, principalmente sobre Stock Options, e eu digo isso porque existem outros incentivos de longo prazo que envolvem equity ou que não envolvem equity, que também são utilizados por empresas, ações restritas, phantom shares, phantom options, então, modelo de partnership, existem outros modelos, mas Stock Options é, de fato, o instrumento que percebemos que é o mais utilizado pelas startups e ele vai ser o foco, então, da nossa apresentação aqui hoje. O formato que nós vamos adotar aqui no evento, eu vou introduzir algumas perguntas para cada um dos sócios aqui do Tosini. Vou começar pelo Alexei, que é especializado aí no mercado de Venture Capital e Private Equity. Depois vou passar a bola para a Gabriela, que é a sócia de Trabalhista. Na sequência, nós vamos abrir a palavra para o Jerry, que é o especialista, o sócio da área tributária. Vamos acabar com o Victor, que é o advogado da área responsável pela área de inovação dentro do Tosini, focado no atendimento às startups, professor de Stock Options aí no INSPER, tem uma participação bem ativa aí no ecossistema. Ao longo de toda a apresentação, fiquem à vontade para colocar perguntas aqui no chat, mas nós vamos também procurar deixar o máximo de tempo disponível no final para abrir um pouco mais o diálogo com todos vocês. Vale lembrar, o Baseman publicou recentemente, nós falávamos aqui há pouco, um guia sobre Stock Options, então boa parte da discussão também vai girar em torno de alguns tópicos que estão apresentados lá nesse guia de Stock Options. O Ricardo acabou de compartilhar aqui no chat um link para quem quiser baixar, para quem não conhece. E vale também ressaltar que o Baseman é um software as a service, é uma plataforma de gestão e controle de equity, de participações societárias. A gente se propõe a facilitar a vida de empreendedores, de CFOs, de advogados, no controle dos cap tables e stock options, tanto de empresas no Brasil, como cada vez mais até de empresas que se incorporam fora do Brasil, mas que têm essa mesma dor na hora de gestão do seu cap table. Então, sem mais delongas, passo a bola aqui para o Alexei, e gostaria, Alexei, que você abrisse aqui o nosso diálogo, talvez compartilhando um pouquinho da sua experiência, considerando o amadurecimento do mercado de Venture Capital. A gente falava aqui do primeiro trimestre histórico no Brasil. Como é que você vê a evolução também do uso
das stock options e de incentivos de longo prazo pelas startups. Obrigado, Fred. Obrigado a todos os nossos amigos e amigas do Basement. Com muita alegria que eu e meus sócios aqui estamos com vocês hoje para dividir um pouco, compartilhar a nossa vivência nesse mundo que o Fred falou do VC, né? Mas não é só VC, né? O ecossistema de maneira geral de inovação, de empreendedorismo, das startups está muito aquecido, já há bastante tempo aqui no Brasil. Então, nada mais é um reflexo desses movimentos recentes que nós temos vistos, né, de todo um amadurecimento desse ecossistema já nos últimos anos, né? Então, o evento mais o ecossistema está fortalecido e poder ficar um ecossistema mais competitivo. Com relação aqui à questão dos stock options, é evidente que essa experiência toda a gente vê muito ali na Califórnia, né, nos Estados Unidos, já há muitos anos, eu diria até décadas, né, como uma forma de alinhamento, né, de alinhamento de interesses entre diferentes stakeholders e principalmente daqueles, enfim, que estão contribuindo diretamente para o desenvolvimento do negócio, ou às vezes um negócio em estágios preliminares. Então, já chegou-se à conclusão, tanto lá fora como aqui, cada vez mais, que esse talvez seja um dos melhores instrumentos, né? Quando você está efetivamente dando a possibilidade daquele colaborador, seja interno ou externo, estar adquirindo equity, participação societária de uma empresa. E nada mais é do que o stock option é isso, né? Uma opção de compra de uma participação societária, seja ação, uma cota, enfim, o que seja. Então, esse tipo de alinhamento, que até então nós vimos simplesmente como formas de alinhar, você pagando, às vezes, um bônus, uma remuneração variável, ou alguma outra forma, é diferente. Não é questão de ser pior ou melhor, mas esse tipo de alinhamento, quando você dá o equity, né, a pessoa entra como sócio da empresa também, tem essa possibilidade de virar sócio, é um outro tipo de alinhamento, até porque fica aquela questão de um sentimento de dono, né? O dono do negócio. E vestir a camisa como dono, às vezes, é diferente de você estar vestindo a camisa com outra função. Então, essa questão do propósito, e principalmente com essas novas gerações, né, dos millennials, a gente vê isso muito claro com esse propósito específico, né, de estar sendo dono do negócio, contribuindo para o sucesso dele. E aqui no Brasil, pelo menos, a gente vê a forma mais, vamos dizer assim, atual, mas também a mais difundida desse tipo de alinhamento mais de longo prazo, é por meio do stock option, né, que é essa opção de compra de participação societária, mas existem outras também. Rapidamente, a questão do Phantom Shares, os próprios PPR, né, o Plano de Participação em Resultados, bônus, a Gabi vai comentar sobre esses aspectos depois, mas o que é diferente, né, de todos esses? De novo, não é questão de ser melhor ou pior, é questão que você tem participação societária e outro não. Não quer dizer que você não vai ser melhor recompensado ou não, mas a gente precisa entender que a principal diferença e o aspecto que é colocado na questão do stock option é isso, o equity, a participação societária. Evidentemente que combinar isso, né, quando você está começando uma empresa, uma startup, com novos colaboradores que você está tentando atrair ou mesmo reter aqueles que acreditaram na ideia desde o primeiro minuto, coisa é você falar, vamos fazer tal coisa e combinar, mas às vezes não tem nada escrito, né? Então, um pouco dessa questão de um plano, né, de opção, de compra, de participação societária, também passa, né, por um plano escrito, né? Não ficar só no gogó, né? O que eu combinei, porque depois aí acontece um evento, seja um evento para o bem, como às vezes um evento de liquidez, ou não, às vezes um evento por cada um seguir um caminho diferente, e aquele combinado, né, se não tiver no papel, é complexo de você conseguir, às vezes, fazer prevalecer
a real intenção das partes. Então, quando a gente está falando de um plano bem feito, né, de opção de compra, a gente está falando de um plano escrito. Parece básico isso que a gente está falando, mas a gente já viu inúmeras startups que aquilo ficou no combinado, né? Eu, às vezes, até por escrito, mas às vezes num pedaço de guardanapo, anotado ali, que dificilmente, né, você vai ter um detalhamento e a segurança para você conseguir proteger todos os interesses. E esse plano por escrito, ele vai regular uma série de coisas, né? Tanto as questões relacionadas a o período que você não ainda tem esse direito, né? Que até você chegar nesse direito, o mercado tem um jargão aí, chama de cliff, né? Até mesmo as datas por meio das quais, né, o vesting vão poder acontecer depois de um certo momento, essas questões são as mais óbvias que um plano como esse vai estar regulamentando. Mas existem outras questões, né? Você adquiriu, de você exercer a opção, qual que é o preço de exercício, e também questões, vai ter lock-up depois, ou seja, você adquiriu, pagou, você pode vender livremente, para quem, como, né? Então, existem uma série de amarrações que tem que ser feita não para travar o negócio, pelo contrário, é para liberar o empreendedor e aqueles que estão empreendendo para fazer aquilo que é importante, que é empreender, inovar, né? Ter a segurança que ali está amarrado, não vamos se preocupar com isso, vamos focar naquilo que realmente importa. Então, esse é um dado importante. A outra questão é da diluição, né? Porque, evidentemente, que quando você adquire uma participação, quem já tinha uma participação acaba sendo diluído, via de regra, né? A menos que aquele antigo acionista, cotista originário, ele também exerça para não ser diluído. Enfim, esse tipo de conceito é muito corrente, né? A gente escuta muito essas discussões, participamos muito dessas conversas quando estamos discutindo esse tipo de contrato, né? Também é importante saber o momento que a empresa está, né? Se a empresa está realmente começando, se a empresa está se aproximando de uma rodada de investimento, que seja a primeira, né? Entre ali um seed e um Series A, já passou por algumas rodadas de investimento, porque dependendo do momento que a empresa está, a startup, nós vamos ver discussões diferentes também. Então, é importante a gente saber se a gente já está falando de alguém que está começando, que, via de regra, vai estar falando mais de um percentual da participação, né? Ou um valor de uma participação fixa, enfim, todas essas coisas são importantes. E, por fim, só para lembrar, como eu falei que isso aqui é um acordo por escrito, e a gente vai entrar em alguns detalhes disso, a empresa, né, em si, que é a questão mais importante, junto com aquelas pessoas que estão contribuindo. Você vai virar acionista ou cotista do quê? É uma limitada? É uma SA? Porque participação societária é isso que a gente está falando aqui, ó, opção de compra e participação societária. É interessante entender se é uma limitada, é uma SA. A gente consegue fazer das duas formas, né? Tanto o plano de opções como questões relacionadas a acordos de cotistas, acionistas, mas tem as suas peculiaridades, né? Uma limitada, ela tem limitações em face de uma SA, uma sociedade por ações, para estar regulamentando uma questão, às vezes, mais complexa de governança. Enfim, são esses pontos que eu chamaria a atenção antes da gente entrar no detalhe, mas que são pontos muitas vezes são esquecidos, né? A gente está falando de gente, a gente está falando de alinhamento de interesses entre diferentes pessoas, e a gente está falando de também, não só reter, como o Fred falou, entre outras questões mais relacionadas a essa amarração, né? Tem um monte de discussão que às vezes as pessoas estão preocupadas, vou fazer um stock option, tal, não sei o quê, e a empresa nem começou a discutir, por exemplo, um acordo de acionista.
Vai ser stock option do quê? Você vai ser sócio. Se você vai ser sócio de alguém, vai botar lá 20 pessoas de seus sócios, você não organizou a casa, né, de direitos e obrigações de todos. Então, assim, tem um regramento, né, que é importante a gente observar, que o stock option ele não vive sozinho, né? Ele está inserido desse momento da startup, de desenvolvimento, de empreender, de inovar, e ela é mais um desses vetores. Mas essas são as minhas considerações iniciais. Perfeito, Alexei, obrigado. A gente tem uma pergunta aqui até já da Jaqueline sobre as principais diferenças do modelo de partnership. E nós falamos aqui que vamos concentrar a discussão nas stock options. E aí, Jaqueline, como foi dito, stock options dá o direito de adquirir a participação, né? O modelo de partners, em geral, o funcionário, o colaborador, ele já adquire as ações na largada, né, Alexei? Acho que essa é a principal diferença quando a gente escuta em modelos de stock options, que é um direito de compra de ações futuros, versus um modelo de partnership, que em geral são as RSUs, as Restricted Stock Units, as ações restritas, que são mais utilizadas no modelo de partnership. E aí, de fato, acho que essa questão de governança, que o Alexei traz muito bem, e que os empreendedores precisam se atentar ao que vai ser entregue afinal e quais são os combinados. É o famoso acordo de acionista, o acordo de cotista, são documentos, a gente pode aprofundar um pouquinho mais agora na sequência. Eu queria só passar a bola aqui para a Gabriela, sócia trabalhista. E, Gabriela, a gente sabe que no universo aqui de stock options, e Alexei falava até de opções ilimitadas, né? Eu sei que para alguns advogados aqui, isso é um assunto bem polêmico. Mesmo em SAs no Brasil, tem gente que se sente pouco confortável em fazer. No passado, eu acho que era mais desafiador ainda. Recentemente, temos vitórias no CARF, aí dando mais segurança no âmbito das sociedades anônimas, principalmente para realização de SAs. Mas quando a gente entra nos desafios de stock options, em geral, o desafio de não configurar essas stock options numa natureza remuneratória ou uma natureza trabalhista. Eu gostaria que, se possível, você forçasse aqui, eu acho que quais são esses principais cuidados, e a gente até fala um pouco disso lá no guia, e talvez entrasse principalmente num aspecto que nós vemos muito no universo de startups, que as pessoas querem usar stock options como uma forma de bonificação, e elas têm medo de que essa bonificação ela associe a uma prática remuneratória e isso vai trazer problemas antes. Então, quais são os principais cuidados que os empreendedores precisam ter para não configurar uma natureza remuneratória e se há uma forma de resolver essa demanda das empresas de bonificar os seus funcionários com equity? Oi pessoal, obrigada, Frederico. Queria, antes de começar, agradecer a oportunidade, o convite do Basement, a oportunidade de estar aqui com vocês, então obrigada. E obrigada a todos que estão aqui. Eu já vi que a discussão no chat já está acalorada, cheia de perguntas. Como o Fred disse, advogado fala muito, eu falo muito e falo rápido, e o assunto ele é interessante, pelo menos para mim, né? Não sei, e acho que para vocês que estão aqui, o assunto ele é interessante, mas ele não é fácil, ele não é pacífico. Então, eu vou tentar falar rapidinho, dentro de um tempo razoável, para dar tempo dos meus colegas também contribuírem, e vou tentar pegar os pontos que o Fred falou, ver o que eu consigo ajudar com as respostas, sem prejuízo de depois também a gente disponibilizar o nosso contato e continuar a conversa de outras maneiras. Mas aqui, vamos lá. Quando a gente fala de stock option e aspectos trabalhistas, o que a gente está falando, o medo é como fazer para não configurar a natureza remuneratória. E aí a gente vai lá, o que é o conceito de remuneração no Brasil? Conceito de remuneração é aquilo, tudo que você dá para o empregado, né? Mas aí se a gente está falando de startup, estamos falando também de prestadores de serviço, enfim, e sei que as pessoas de startup têm ciências do risco da contratação de PJ, mas é a vida, a gente convive com riscos, então estamos aí. Vamos lá.
Remuneração é tudo aquilo que o empregador dá para o seu empregado em razão da prestação de serviço. E aí, quando tem essa natureza remuneratória, nós temos os encargos trabalhistas, previdenciários e também tem o imposto de renda depois. Então, no caso de stock option, e essa regra ela vale de forma geral, exceto se tiver uma legislação de forma que fale para este conceito, não vale a regra geral de remuneração, que é o caso do PPR, né, participação nos lucros e resultados, que a gente tem uma lei específica que fala não tem natureza remuneratória. Mas quando a gente está falando de stock option, não tem lei específica no Brasil, e aí a gente utiliza o conceito geral de remuneração e o entendimento do CARF e o entendimento da Justiça do Trabalho sobre o que seria um stock option. Apesar da gente ter já falado aqui algumas vezes stock option, opção de ação, eu acho que vale a pena repetir. Stock option é opção de compra de ações. E compra pressupõe o pagamento de alguma coisa. Não é que eu estou dando alguma coisa, que eu estou já recebendo, desde que a empresa vai dar ações para alguém. O stock option precisa ter pagamento, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é o valor que a pessoa precisa pagar, mas pressupõe pagamentos. Muitas vezes a gente recebe questionamento dos nossos clientes e a gente trabalha com stock option de mais diversas empresas, dos mais diversos portes, não é só startup que faz stock option, tá? Então, o que acontece? Nós temos o plano de opção de compra de ação, e aí a pessoa precisa pagar para receber esta ação. É uma importante forma de retenção, atração, incentivo de longo prazo, mas não é a salvação para você dar dinheiro para alguém de forma gratuita, ok? Então, vamos lá. O que é importante a gente saber? Quais são os elementos que as nossas autoridades consideram quando eles avaliam um programa de stock option para que não tenha natureza remuneratória? Primeira coisa, onerosidade, ou seja, as pessoas precisam pagar um dinheiro para isso. E o que é este dinheiro? Este dinheiro é um valor razoável, é um valor que faça sentido, não pode ser um valor irrisório, não pode ser R$1, não pode ser 0,1 centavo, só para simplesmente você falar que a pessoa pagou alguma coisa. Precisa ter um valor determinado, que é o que a gente chama de strike price. Mas precisa ter, e esse valor precisa fazer sentido. E aí a gente entra na dificuldade do que é um valor que faça sentido para uma limitada. Porque quando a gente está falando de SA, ainda a gente tem uma legislação de ações. Mas para uma limitada a gente não tem ações, né? Então é um pouco mais difícil para determinar, não é impossível, existe várias limitadas que fazem esse plano de compra de opção de cotas, enfim, mas é mais difícil de você determinar um valor que faça sentido. E aí você precisa... Tudo bem quando você considerar, dar um certo desconto para as pessoas, mas não é R$1, não é 0,1, não é isso. Isso vai desvirtuar e vai fazer com que o seu stock option tenha, em caso de questionamento, reconhecimento de natureza remuneratória. Ou seja, a pessoa que recebe a opção de compra, ela também recebe a variação do mercado. Ela vai estar sujeita à variação do mercado. A empresa não vai garantir para ela um valor. Olha, eu te dou essa opção de compra e com certeza daqui a 3 anos você vai ganhar R$500 mil, tá? Não tá. A pessoa tem que estar sujeita à variação do mercado. Se a ação subir, se a ação descer, se o valor da empresa melhorar, piorar, enfim. E a outra coisa é que seja um programa voluntário. A pessoa não pode ser obrigada a aderir. A pessoa tem que ter a opção, ou seja, a opção voluntária, opção de compra. E aí, então, quando a gente fala de boas práticas e coisas que devem ser evitadas, os nossos do's e don'ts, a gente está falando, já falei da questão, não vamos atribuir um valor irrisório. A questão de vesting por metas. Muitas vezes as pessoas falam, olha, já sei, eu vou pagar R$2 mil por mês para essa pessoa, mas eu vou dar essa opção de compra que se ela atingir tais metas nos próximos tantos dias, então, atingimento de metas é muito a natureza salarial. Então, oferece um super risco. Claro, é impossível? Não é impossível, mas você precisa saber que você está assumindo esse risco quando você faz um programa de stock option baseado em metas. Outro ponto que eu também gosto de lembrar
é que, então já sei, as ações que eu vou dar vai ser da minha empresa lá de fora. Pouco importa se é da empresa brasileira ou se é da empresa estrangeira. Eu estou dando alguma coisa para as pessoas aqui no Brasil, se tiver caráter gratuito ou valor irrisório, vai ter natureza remuneratória. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Rapidinho sobre o que o Fred perguntou, outras alternativas, assim, a gente existe na esfera trabalhista outros aspectos que a gente pode considerar dar ações sem natureza remuneratória e sem que seja vinculado num plano de stock option. Então, a gente tem o PPR, que é um programa baseado numa legislação que fala que não tem natureza salarial e você pode dar ações como resultado do PPR. A gente tem algo que foi trazido pela reforma trabalhista, que é o prêmio. O prêmio é um valor que você dá para os seus empregados overachievers, aqueles empregados que atingem acima do esperado. E aí você pode dar esse prêmio, este valor, que não vai ter natureza salarial, não vai ter FGTS, não vai ter INSS, vai ter imposto de renda, no entanto, não vai ter encargos trabalhistas e previdenciários, mas deve ser para empregados overachievers, sem desempenho elevados. E quando você dá o prêmio, você pode dar ações. Então, aí seria o caso que você deu ações, não deu opção de compra, a pessoa não pagou nada, a pessoa ganhou, mas não tem natureza remuneratória porque tem uma exceção prevista em lei. E rapidinho, para terminar aqui e dar tempo para os meus colegas, eu vi que tem muitas perguntas desse partnership e stock option que o Fred já tinha falado. E aí, partnership, você é sócio desde o início, né? E aí você tem que entender que ser sócio também é diferente de ser empregado. Ser sócio, você assume o risco do negócio também. É diferente também, e não adianta você dar também meia cotinha para alguém, que para trabalhista o que vale é a realidade fática. Então, você tem que ter cuidado com todos esses instrumentos de ações. E eu quero finalizar aqui falando para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, ou até aqueles que já tiveram, mas depois da nossa conversa, leiam o guia do Basement. É super legal sobre stock option. Vai tocar sobre diversos assuntos, inclusive phantom stock, que é algo que tem muito risco de natureza remuneratória. Mas tem todas essas dicas que a gente conversou agora. Eu acho que vale super a pena para quem ainda não teve a oportunidade ou quem já teve, dar uma relembrada. Obrigada e devolvo para você, Fred. Muito obrigado, Gabriela. Eu vou deixar na fila aqui até uma pergunta que chegou, que a gente recebe com alguma frequência e acho bem desafiadora ver se alguns de vocês têm alguma prática e alguma experiência. Pergunta aqui do Thiago Bonini. Quando chega o momento de exercer e o colaborador não tem dinheiro, que alternativas vocês já viram para isso, né? Eu acho que o financiamento, às vezes por empresa, é algo que também muita gente tem receio de que configure com alguma natureza trabalhista. Então, eu vou deixar aqui na fila para passar, para a gente andar, passar para o Jerry, e talvez a gente pode começar o Q&A com ela na sequência. Mas, muito obrigado. Jerry, a gente chega aqui nos pontos altos da apresentação, a questão fiscal é um dos grandes receios dos empreendedores. Se você pudesse nos contar um pouco, eu vou pedir que você comece, talvez, apresentando os aspectos básicos. Eu acho que uma das grandes questões quando envolve o tributário é o momento da incidência dos impostos. Então, queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. Bom, obrigado, Fred. Pessoal, boa noite. Obrigado pela participação de todos aqui. Eu também queria agradecer o convite. Acho que é um assunto super importante. Tem contornos aí bem interessantes e é um assunto também bem complexo. Pegando um pouco o gancho na fala aí da Gabriela, eu convido a todos a dar uma olhadinha na página 25 do guia do Basement, porque lá tem um resumo do que seria a tributação, né, os aspectos aí tributários das stock options. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, eu só vou fazer um pequeno introito aqui para nivelar um pouco todo mundo em relação às citações que eu vou fazer, né? Toda vez que a gente tem uma discussão envolvendo matéria tributária, essa discussão, ela normalmente inicia, salvo se for uma discussão iniciada pelo próprio contribuinte, que pode buscar a justiça a qualquer momento, ela normalmente se inicia com um auto de infração. O fiscal chega na empresa, ou pode ser uma fiscalização também diretamente na pessoa física,
lavra um auto de infração, a empresa tem um prazo lá para se defender, ela faz uma defesa que a gente chama de impugnação, que é uma defesa que é analisada pelos próprios fiscais. Se essa defesa for desfavorável à empresa, a empresa tem a possibilidade de recorrer à segunda instância administrativa, que é o CARF. Eu vou citar o CARF aqui, por isso que é importante saber. Então, o CARF é a instância administrativa para onde são direcionados os recursos contra decisões desfavoráveis de primeira instância. Então, se o contribuinte perdeu a discussão na primeira instância, que é julgada numa delegacia de julgamento, composta por fiscais, aqueles mesmos que lavram os autos de infração, a empresa tem direito de recorrer ao CARF, que é um órgão chamado de paritário, colegiado, que tem representantes tanto dos contribuintes quanto das autoridades fiscais. E dentro do próprio CARF, existem as chamadas câmaras baixas e a Câmara Superior, que é para onde vão os recursos em caso de decisão desfavorável ali na Câmara Baixa e em caso de dissídio jurisprudencial. O que é isso? Se houver, nas câmaras baixas, decisões de lado a lado, então decisões tanto favoráveis ao contribuinte quanto desfavoráveis. O contribuinte que perde uma discussão no CARF, ele tem direito de acessar a justiça para poder, eventualmente, reverter essa decisão desfavorável. A Fazenda Nacional, eu estou citando a discussão na esfera de CARF e tudo mais, porque aqui a gente tem uma discussão de tributos federais, né? A gente está falando de INSS, né, contribuição previdenciária, e imposto de renda eventualmente incidente na fonte. Então, essa discussão ela é uma discussão que vai para o CARF. A Gabi chegou a comentar essa questão do CARF, né, decisões do CARF, então só por isso que eu estou fazendo esse introito. Por que isso tudo é relevante, pessoal? Porque, indo direto ao ponto do Fred em relação ao momento da tributação, o que a gente vê acontecer na prática? Existem autuações, ou seja, quando o fiscal vai lá na empresa e lavra o auto de infração, pretendendo a cobrança do imposto de renda na fonte, que seria aí o imposto incidente sobre o suposto acréscimo patrimonial. É um pouco diferente do trabalhista, porque no trabalhista e previdenciário a gente está falando natureza remuneratória. Para fins de imposto de renda, tem a questão da natureza remuneratória, mas é mais vinculado ao chamado acréscimo patrimonial. E existem autuações que pretendem cobrar o imposto de renda na fonte sobre a diferença do valor da opção e o valor da ação no mercado no momento do exercício da opção. Existem situações nas quais o fiscal que foi lá fazer a fiscalização da empresa cobra o imposto de renda no vencimento da opção, no vesting, independentemente do exercício da opção. O que é uma situação ainda mais absurda, né? Porque sequer houve o exercício daquela opção de compra. Então, sobre o momento, existem esses dois momentos. Várias decisões do CARF da opção, ele é o fato gerador efetivo do imposto de renda. Então, portanto, no momento do exercício da opção, a diferença entre o strike price e o valor de mercado da ação seria tributável para fins de imposto de renda. E aí tem uma questão aqui que é a seguinte: o imposto de renda, quando a gente está falando de uma pessoa física que recebeu a opção, né, que é o nosso caso aqui, ele é um imposto de renda na fonte, cuja empresa tem responsabilidade por fazer a retenção na fonte. Então, normalmente, quem é autuado aqui numa situação dessa é a startup que deixou de fazer o recolhimento do imposto de renda na fonte. Mas existem, e aí saindo um pouco da esfera administrativa, né, como eu disse, ali é a discussão que se iniciou com auto de infração e tudo mais. Se, em última instância administrativa, o contribuinte ele eventualmente perde a discussão, ele tem direito de levar essa discussão ao Poder Judiciário para tentar reverter a decisão. E aí, essa discussão se inicia em primeira instância, vai ser julgado por um juiz de primeira instância, e depois ela pode subir aos tribunais. Como é um assunto, como eu disse aqui, envolvendo tributos federais, essa discussão ela vai ser analisada
pelo Tribunal Regional Federal, e no caso aqui de São Paulo da terceira região, e existem decisões, na verdade uma mais recente até de 2020, do TRF3, que é o Tribunal Regional da terceira região aqui responsável por São Paulo, que reconheceu, no caso de existência de uma operação mercantil, ou seja, efetivamente a pessoa comprou as ações, exerceu o direito e efetivamente comprou as ações, de que aquele não seria o momento da incidência do imposto de renda na fonte, mas, diferentemente, o momento da incidência do imposto de renda na fonte seria a venda daquela ação ou daquelas ações, quando efetivamente e se efetivamente essa venda ocorrer. E aí a tributação ela se daria pelo chamado ganho de capital. Então, quem vendeu as ações efetivamente teve um ganho, ou seja, teve um acréscimo patrimonial. Diferentemente daquilo que a fiscalização e julgados do CARF entendem de que o simples exercício da opção já gera um acréscimo patrimonial, porque aquela pessoa já tem uma ação que ela pagou menos do que o valor de mercado, aquilo já seria acréscimo patrimonial, a Justiça tem acatado a posição de que, não, se for efetivamente uma operação mercantil, ou seja, a pessoa efetivamente comprou, por isso que a gente fez a ressalva dele no início, né, falando de stock option, efetivamente compra, né, a pessoa exerce a opção de compra, a tributação deverá se dar sob a forma de ganho de capital. Ou seja, se eu vender as ações por um valor maior do que o valor que eu paguei, eu tenho um ganho de capital sujeito a tributação. Uma transação considerada como de natureza remuneratória, como a gente estava falando, a Gabriela falou no início, sujeita a um imposto de renda na fonte de 27,5%. Tabela progressiva, né, mas até 27,5%. Uma tributação de ganho de capital, ela também tem uma progressão, mas ela vai de 15% a 22,5%. Então, existe uma diferença considerável. Outro aspecto que é importante nessas duas situações, como eu disse, o imposto de renda na fonte, ele é de responsabilidade de quem paga, de quem oferece a opção de compra, né? Então, portanto, a startup. E o imposto de renda sobre ganho de capital, ele é de responsabilidade de quem efetivamente auferiu o ganho de capital, ou seja, quem efetivamente fez a venda daquelas ações. O Vitor é o responsável pela área de startups do Tosini Freire, então é quem mais conhece a realidade aí, eu imagino, das startups pelo escritório. E uma coisa, né, Vitor, que a gente vê com bastante frequência das startups, é elas quererem, de alguma forma, inovar no direito. Então, eu queria pegar um pouco esse gancho. A gente falou aqui de uma série de regras ou de boas práticas. Eu queria que, se você pudesse compartilhar um pouco aí da sua experiência servindo essas startups, como lidar com isso, né? Em realizar esses documentos, usar as boas práticas, usar o padrão de mercado ou aonde tem certa flexibilidade no uso até do vesting, né? Acho que a gente conversava que as pessoas falam de vesting e não definem muito bem, é um vesting de ações, é um vesting de stock options. Então, eu queria deixar essa fala para você aí antes da gente abrir perguntas. Bacana, obrigado, Fred. Boa noite. Vambora, boa noite. E o rapaz voltou, vamos deixar ele fazer o show até a gente tirar. Pronto. Agora ninguém mais entra, pode seguir. Beleza, obrigado, Ricardo. Trilha sonora meio desagradável. Se ainda fosse uma música um pouco mais educativa, a gente escutava até terminar. Mas vamos em frente. Eu queria fazer um que é muito importante sobre o que é o vesting, o que são as stock options, por que é relevante uma startup pensar nelas dentro da sua estratégia de negócio ao longo do desenvolvimento, né? Eu até costumo brincar que algum belo dia, se você for um advogado de startup, alguém vai bater na sua porta pedindo um contrato de vesting. E você vai precisar saber como responder aquilo, como atender aquele cliente, como pensar nisso de acordo com quais são as principais necessidades da startup. Esse contrato de vesting, que foi um nome muito usado nesse meio, nesse ecossistema, ele nada mais basicamente, né, como um contrato de opções de compra de ações, que ele ou cotas, né, que ele é outorgado através do tempo
conforme passa o tempo, ou atrelado a algumas metas, ou as duas coisas, né? O vesting é uma forma de entrega, né? Você pode entregar ações investing, como você falou, você pode entregar cotas investing, ou você pode entregar opções investing. E basicamente, o que 95% dos empreendedores de startups no Brasil querem são as opções de compra investing. Por isso que a gente até brinca que esse é um especial da casa, né? Quando se trata de startups. Então, o empreendedor vai te pedir um contrato de vesting, ele está te pedindo, na prática, um contrato de opção de compra. Por isso, stock options são tão associadas ao ecossistema de inovação no Brasil e fora. Por isso, stock options fizeram parte do projeto do Marco Legal das Startups, que eu vou comentar muito rapidamente daqui a pouco. Mas só esclarecendo isso, porque uma diferença de conceito é muito importante. Se fala muito de partnership, né? A partnership é uma sociedade, você está convidando um sócio para a sua empresa, né? Ao invés de estar contratando ele como empregado, como um prestador de serviço, você está trazendo ele como sócio. E isso é muito importante saber também. O segundo item é justamente isso. O contrato de vesting, como se chama, né, como é comumente conhecido esse contrato de stock options no ecossistema, ele não rege a relação entre a empresa e aquela pessoa. Aquela relação ela vai estar num contrato de CLT, por exemplo, como a Gabi falou, ou num contrato de prestação de serviço, se for um PJ, ou até mesmo num contrato social, se for uma relação de sociedade, que é o caso da partnership. E mesmo na partnership, olha como as coisas são. Você pode colocar no acordo de sócios que aquela pessoa vai aumentar a participação dela no capital social, conforme ela for pagando algum valor, conforme ela for passando algum tempo, alguma coisa assim. Então, a partnership e o vesting e as stock options são conceitos diferentes que, inclusive, em alguns casos, coexistem. Uma coisa não anula a outra, né? Tem uma diferença? Tem, porque a partnership a pessoa já começa na sociedade desde o D0. Mas não significa que ela não pode ter vesting. Não significa que você não pode otorgar uma opção de compra para ela aumentar a participação societária dela lá na frente. Então, isso é muito importante que esteja claro, porque às vezes o empreendedor quer colocar tudo num contrato só, ele quer só o contrato de vesting, só o contrato de opção, e isso não vai resolver todos os problemas dele. Salvo se você tiver, por exemplo, um contrato que de fato traga todas essas cláusulas, o que a gente já viu acontecer também, tá? Mas é importante diferenciar esses conceitos e entender por que ele é importante para o mercado de startups, que é onde eu vou falar agora. Ele é importante porque, basicamente, aqui, em bom português, startup às vezes não tem dinheiro para pagar os nem para reter, nem para incentivar. Então, você precisa dar esses mecanismos para eles, né? Para você conseguir reter essas pessoas, reter o seu desenvolvedor, reter o seu funcionário, reter o seu prestador de serviço no tempo, ao longo do tempo. E até incentivar com que ele tenha um desempenho que seja condizente com os objetivos do que aquela startup quer atingir. Então, eu sou desenvolvedor, você precisa entregar o aplicativo iOS até o final do ano, por exemplo. Essa é uma das suas metas. Esse tipo de coisa a gente vê acontecer. Então, feitas essas considerações preliminares, eu gostaria de falar também como esse conceito, como o uso do vesting se desenvolveu ao longo do tempo, tá? E quando eu falo ao longo do tempo, parece que a gente está falando 10 anos atrás, né? Não, são 5, 4 anos para frente, né? Com um amadurecimento muito grande do ecossistema agora. Aliás, quero aqui publicamente parabenizar vocês por todo o trabalho que vocês fazem de organização, de governança, de publicação de conteúdo. Isso faz parte do amadurecimento do ecossistema, que é fundamental para a gente ter, de fato, um ambiente de negócio e inovação competitivo internacionalmente falando, né? Lá atrás, a gente via toda essa situação do contrato de vesting sendo solicitado, o empreendedor falar com a gente, pedir o contrato de vesting, pedir as stock options, sem entender muito bem do que tratava, e duas coisas eram muito evidentes, né? Primeiro, havia algumas surpresas quanto ao que era necessário para mitigar riscos. Por exemplo, o pagamento da pessoa, você vai contar para o empreendedor que ele vai ter que pagar. Isso sempre gera uma surpresa. Mas eu estou dando um benefício, mas a pessoa vai pagar, então você tem que explicar qual que é o benefício. O benefício é o direito da pessoa comprar primeiro, porque ela não teria em tese esse direito, e o segundo é o valor que ela vai pagar, que não necessariamente vai ser o mesmo valor de mercado que o investidor pagaria. Mas sim, o pagamento tem que ser feito para evitar os riscos que a Gabi e o próprio Jerry trouxeram, né? Outra coisa que é importante trazer é o seguinte: além desse desconhecimento, havia também uma vontade de colocar e resolver isso muito rapidamente. Ou seja, vou colocar aqui essa pessoa para outorgar a opção no dia X, só que ela vai poder exercer em 90 dias, ou no final do ano, uma vez por ano, 2 vezes por ano, tinha o prazo pré-determinado. O que isso significava? Que em algum momento aquela pessoa entraria na sociedade e, de fato, se tornaria um sócio por um longo prazo, participando do desenvolvimento da empresa, esse tipo de coisa.
Hoje, uma outra opção é muito utilizada no mercado, que é atrelar o exercício ao evento de liquidez. Onde isso gera dúvida, tá? Não estou dizendo o que é correto, o que é certo, o que é errado. É mais uma inovação e pode gerar uma dúvida quanto ao mecanismo de compensação que isso vai acontecer. Por exemplo, no evento de liquidez, a empresa vai estar supercapitalizada. Então, em tese, a pessoa tem dinheiro para receber, ela tem um dinheiro para pagar, você vai compensar um ou outro, ela vai entrar na sociedade e fazer a venda conjunta. Então, basicamente, esse é o mecanismo. Só que aí, como é que fica a questão? Você vai poder fazer isso no mesmo dia? Você vai ter que dar um espaço entre um e outro? E se a pessoa resolver não vender? Então, o contrato precisa trazer isso, né? A pessoa vai precisar acompanhar o negócio e tal. O que a gente sempre recomenda? Tornar as coisas o mais simples possível, né? E se você permitir a entrada da pessoa na sociedade antes, que você saiba que uma relação de sócio não é uma relação, a mesma relação que você tinha com a pessoa enquanto ela era empregada, não era uma mesma relação que você tinha com a pessoa. Feitas essas considerações, o recado final que eu dou aqui é o seguinte: eu não condeno as inovações jurídicas que as startups fazem, desde que tenha um advogado que sabe como funciona o dia a dia de uma startup, aconselhando-as. E aqui eu faço sempre uma analogia, né? O direito que se aplica às startups, aqui eu estou jogando até contra minha própria obra, né? Eu tenho um livro chamado Direito das Startups e eu não concordo com o título, tá? Já deixo claro aqui, porque eu não acho que tem um direito das startups. Não fui o único autor, mas fui voto vencido lá atrás. Basicamente, o que a gente tem aqui é uma forma diferente de você atuar. E qual é essa forma? Pensar na startup, primeiro, como uma jornada de longo prazo. Ela vai ter o seu ciclo de vida, ela vai ter diferentes eventos ao longo de sua existência, vai ter uma rodada de investimento, vai ter uma segunda, vai ter uma terceira. Por isso que é fundamental você ter esse planejamento já feito. E aí uma das coisas que o guia de vocês fala, que é muito legal, é essa questão de você já planejar o pool, né? Que você já vai ter uma previsibilidade da porcentagem do seu cap table que vai ficar direcionado para isso, porque senão isso pode ser uma dúvida lá na frente. De onde vão vir essas ações, essas cotas que esse beneficiário vai exercer, né? Então, isso já é uma coisa. Segundo, entender realmente essa cultura da startup de você ter diferentes eventos de liquidez ao longo da sua existência. Então, isso é advocacia para a startup. Então, você pode pensar em mecanismos criativos, desde que você não abra mão da segurança que vai comprometer a startup, porque a gente sabe que dívidas de 5, 10 mil reais, que para grandes empresas pode não ser grande coisa, para uma startup pode ser muito comprometedor. Então, você tem que mitigar o menor dos riscos possível para que você tenha ali uma barra bem alta mesmo no que você está protegendo aquela empresa. E segundo, não travar a inovação, que esse é o grande objetivo das startups. E aqui eu quero fazer só mais um último comentário a respeito do marco legal, bem rapidamente. A gente teve no marco legal das startups um capítulo dedicado às stock options, que começou muito bem, trazendo justamente essa questão que o GR e a Gabi falaram do reconhecimento da jurisprudência sobre o que é mercantil e o que é remuneração. Esse capítulo foi alterado na Câmara dos Deputados para que tudo fosse considerado remuneração e foi aprovado dessa forma. Foi para o Senado dessa forma e ali a gente tinha um impasse, porque se a gente tivesse que fazer alguma alteração muito grande naquele capítulo, isso ia voltar para a Câmara e provavelmente ia ser barrado lá. Então, no final das contas, foi suprimido, né? A pedido do ecossistema, o ecossistema pediu duas coisas, né? A supressão e a regulamentação positiva, que é, de fato, reconhecer o caráter mercantil, cumpridos os critérios de facultatividade, onerosidade e risco atrelado ao negócio, que a Gabi já falaram. Então, trazer isso na regulamentação, hoje ele foi atendido pela metade, porque eles suprimiram e regulamentaram positivamente. O que fica hoje é uma promessa de que, em breve, um novo projeto de lei será apresentado para tratar disso, dessa vez feito um estudo de impacto fiscal e também de violação de lei de diretrizes orçamentárias, esse tipo de coisa, já por um ano em que aquele projeto vai entrar em vigor, e feito isso, a gente espera ter sim uma regulamentação positiva das stock options, eu digo meses, tá? Essa é a expectativa do mercado, trazer aqui um pouco dos resultados do que foi o marco legal das startups. Espero que eu tenha conseguido responder suas dúvidas aqui, e ainda bem sem interrupções do nosso amigo desagradável que já saiu, que não volte mais. Tá bloqueado. O Fred, só para falar um ponto aqui do que o Vitor falou, em outras palavras, esse finalzinho, o que temos hoje é o que sempre foi, né? Que é a questão do marco legal, até para ficar claro para quem não acompanha esse assunto, né? Teve essas discussões no parlamento, que faz parte da democracia, né? Você ter lá um projeto, mudar, alterar e tal, não ficou bom, tiraram, ou seja,
e não tem nada que apareceu no marco legal. Logo, volta o que sempre teve. E aqui a gente, no Brasil, nunca deixou de ter inovação, startup, e também a questão de stock option, mesmo sem uma regulamentação. Óbvio que essa regulamentação poderia dar mais segurança jurídica e, às vezes, até tranquilidade e incentivar mais. Mas, vamos lembrar, voltamos ao que era antes, ou seja, continua a vida que segue, né? Esperando um dia voltar essa discussão, regulamentar, para ter mais certeza, segurança, mas, enquanto isso, continua normalmente o que era. Perfeito. Eu acho que a No gente fundo, tem... está melhor assim, né, Alexei? Por pior que esteja, está melhor assim do que como vinha no marco legal, né? Luiz, o Luiz fez uma pergunta aqui. No marco legal, hoje, não tem nada de stock options, nem remuneratório, nem mercantil, tá? Só para esclarecer. Foi da Câmara para o Senado com algo que falava do caráter remuneratório. No Senado foi suprimido. Esse texto está de novo em discussão na Câmara, mas provavelmente a gente já tem notícias lá de dentro de que ele vai ser aprovado como está, com pouquíssimas alterações para ir para a sanção sem essa questão de stock options, tá? Então, respondendo a sua pergunta aqui, não sei se respondeu, não tem nem remuneração, nem o caráter mercantil no marco legal das startups. Eu não sei se é uma acordo, mas embora houvesse um pleito para simplificar ainda mais o regime das SAs, incluí-la dentro do regime de tributação do Simples, etc., houve certos ganhos que favorecem, eu diria, uma maior utilização de sociedades anônimas. Acho que principalmente lá com não obrigatoriedade de publicação para empresas aí com faturamento de até 78 milhões e tal. Então, nós, por exemplo, que somos uma SA e temos todo ano esse custo, não é também grande coisa, mas é um custo aí de 5, 7 mil reais por ano que a gente precisa gastar para fazer as publicações em jornal. Isso, para as pequenas empresas, agora não é mais necessário, quando for regulamentado, né? Então, acho que tem alguns ganhos aí que também, isso como é que se conecta com o nosso tema aqui? Fazer stock options em SA é muito mais favorável, como a Gabriela falou. A gente tem poucos minutos aqui, eu queria recuperar, que é uma dúvida que eu tenho, eu escuto bastante, e o Victor mencionou sobre esse desafio, muitas startups acabam empurrando o momento de liquidez, de exercício dessas opções para o evento de liquidez, de certa forma, permitindo que os colaboradores possam receber o valor atrelado à liquidez e com isso exerçam essas opções, né? Mas o mais comum no mercado é, olha, 90 dias depois que você saiu da empresa ou tem um prazo mais curto para esse funcionário exercer as stock options. Vocês sugerem, conhecem algum mecanismo que possa facilitar o exercício dessas opções, né? Algo na linha de financiamento desse funcionário para que ele consiga comprar as opções, como o Bonini perguntou lá antes? Pergunta difícil. Algum dos advogados aí quer se aventurar? O que a gente já viu bastante é relação a financiamento, né? Então, essa discussão a gente já acompanhou. A outra questão é que a gente já viu algumas estruturas, principalmente quando você tem uma estrutura fora do país, né? Você tem toda a questão de fundraising, offshore, etc., e que às vezes você tem colaboradores aqui no Brasil que têm essas opções, etc., a gente já viu algumas formas de uma certa recompra dessas opções por parte da empresa, porque ela vai pegar numa próxima rodada ou não, e depois ela joga para frente com um outro momento, como se fosse dando uma pedalada e dando opções de um outro estágio da companhia para frente. Então, ela dá uma reciclada naquilo que tem. Então, ela recompra e entrega mais ali na frente de alguma outra forma. É que tudo seria mais tranquilo se a gente pudesse fazer por valor irrisório, sem correr o risco, né? Porque essa discussão, não tenho dinheiro, tá bom, por R$1, comprei aqui, sei lá, 10%. Só que aí que entra essas questões que a gente estava discutindo, tanto do ponto de vista trabalhista e fiscal. Então, é importante, eu volto ao meu ponto inicial, ver o momento que a empresa está, se é um momento muito inicial, se é um momento que já passou por uma rodada de investimento, se tem um valuation, né? Porque você começando a ter um valuation até da empresa, porque a empresa acabou de
abrir, né, começou a operar, não tem nenhum produto, não tem muito que discutir valuation aqui, né? Ou pelo menos uma perspectiva futura de rentabilidade, de lucratividade dessa empresa. Eu acho que tem várias variáveis aqui que tem que ser considerado, principalmente olhando o momento que está e principalmente esses colaboradores que têm isso e como que você pode, vamos dizer assim, mitigar esse risco de ele não ter o dinheiro, né? Porque você fez a melhor intenção do mundo para beneficiar ele, chega no momento que ele não tem o dinheiro, né? Então acho que essa que é a dor, né? Mas seja por financiamento, seja por efetivamente recomprar alguma coisa dele entregando, dando mais prazo, dando uma reciclada nesse direito que ele tem, são ou mesmo algumas estruturas mais híbridas, né? Não é que também você recompra tudo, você compra às vezes um percentual, dá um pouco de dinheiro para ele continua indo com algumas opções, você consegue administrando isso até o momento adequado para ter essa possibilidade de exercício, né? Perfeito. Posso só trazer mais um comentário aqui, puxando um gancho que eu esqueci de falar, mas eu acho importante que o Rapidinho, Alex... só para a gente não vencer o nosso horário aqui. Mas vai lá. Claro, não, sobre saída do funcionário, do beneficiário, eu acho que é importante frisar isso, né? Tem duas situações, né? Pré-exercício e pós-exercício. Pós-exercício, se ele já for um sócio, é a saída de um sócio, né? Pré-exercício, tem o que eles chamam de bad liver e good liver, né? Como que você tira a pessoa se ele saiu por alguns motivos, se ele saiu por outros motivos. E esses motivos podem ser uma justa causa, algo muito grave, aí ele pede as opções, ou não pede, ou essas opções são recompradas, sem me estender muito aqui, só para dizer que existem mecanismos assim, e os contratos podem prever isso. Perfeito. Acho que na questão do financiamento, uma das razões que a gente também sugere sempre para que as stock options sejam feitas o quanto antes é que elas se beneficiem justamente do preço mais baixo, e isso favorece, então, depois a compra, né? Então, quanto antes, antes de rodadas, no início da startup, é mais fácil. Uma outra coisa que a gente tem visto são startups, principalmente lá fora nos Estados Unidos, se especializando justamente no financiamento, né? Novas fintechs dedicadas exclusivamente a financiar essas compras de stock options. Acho que é um bom tema aí para nós escrevermos no nosso blog. Eu não quero... Frederico, desculpa, Frederico, só para dizer, realmente, assim, a gente vê, sim, essas questões de empréstimos, tá? A gente vê o empréstimo para a pessoa, mas aí, de novo, tem que ser um empréstimo, tem que ser um financiamento, de verdade, não é dar dinheiro para a pessoa comprar. Mas existem, sim, algumas empresas que fazem isso. Excelente, Gabriela. Gente, chegamos aqui ao final, passamos 2 minutinhos aí, que foi o acréscimo do nosso colega desagradável que tomou o nosso tempo. Fico muito agradecido aqui a presença de todos vocês. É um assunto, como a gente falou, bastante denso, difícil condensar aqui em 1 hora de evento. Nós no Basement temos a visão e a pretensão de ajudar a democratizar os quadros societários das empresas. A gente espera que um dia compartilhar equity seja tão fácil como fazer a sua folha de pagamentos. Então, atendemos empresas que estão desde o início da sua vida se incorporando até empresas Series B, Series C, já bem avançados na sua trajetória. Deixo o convite para quem quiser conhecer em nosso site. A gente compartilhou aqui também o link do nosso guia de stock option. Ele também compartilhou aqui a área deles especializada em startups, no e-mail, no link aqui, tosinifreire.com.br/thinkfuture. Muito obrigado, Alexei, Gabriela, Victor e Jerry. A gente sempre reforça aqui a importância das startups encontrarem bons parceiros, advogados para acompanharem na trajetória, né, em ter alguém que conhece da sua realidade e que vai ser um parceiro para o desenvolvimento. Então, queria agradecer em nome de toda a equipe do Basement e a todos vocês do Tosini Freire pelo excelente trabalho aí junto às startups, e obrigado aqui pela participação. Obrigado, pessoal. Abraço. Fiquem bem. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite aí a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.